Pronto, vamos lá, já estou gravando aqui. Em primeiro lugar, boa noite, pessoal. É bom reencontrá-los depois dessa pausa, 15 dias sem se ver, já que nós não vimos. Também foi São João, espero que vocês tenham aproveitado São João. Estou com uma roupinha aqui para lembrar. Passamos São Pedro ontem também. Espero que vocês tenham aproveitado da maneira que foi possível, dentro da realidade que nós estamos. E relembrar que o nosso último encontro nós estávamos fazendo aquelas questõezinhas, seria uma revisão geral. A princípio é uma revisão geral da parte de filosofia, depois vou fazer uma revisão geral da parte de sociologia. E lembrando também que o objetivo dessa revisão geral é que nós possamos fazer literalmente um resgate do conteúdo. Então eu vou mastigando com muita calma, sem pressa. O objetivo aqui não é que vocês façam uma bateria de 50 questões, mas é que, por exemplo, mesmo que a gente faça 4, 5, 6, 10 questões no dia, que a gente tenha a sensação que a gente está realmente estudando aquela questão, analisando o texto, até porque eu falei para vocês que no caso do Enem, se fosse uma prova para o PE, era outra preparação. Mas como é o caso do Enem, a prova do Enem, por mais que no caso de filosofia e sociologia seja um pouco uma incógnita, a gente sempre fica com o pé atrás em como essa prova vai vir, principalmente com esse governo que está aí, existe um relativo padrão que eu acho difícil deles mudarem, que é a questão da interpretação de texto. O aluno que se sai bem na prova do Enem é aquele aluno que lê, é o aluno que consegue se concentrar por mais tempo, até porque a prova de humanas é uma prova longa, né? Você também tem que dividir o tempo com a redação, né? Então é uma prova que vai exigir um grau de concentração muito grande. E você tem no máximo 3 minutos, né, para você ler, analisar, interpretar uma questão. E aí, quanto mais conexões você conseguir fazer, mais rápido você vai conseguir responder aquela questão. E no caso de filosofia e sociologia, muitas vezes as questões são respondidas pela simples leitura, pelo simples hábito da leitura e a capacidade de interpretação daquele texto. Por isso que a gente vai analisar com muita calma, da mesma forma que nós fizemos na aula anterior. Beleza? Eu vou agora espelhar para vocês o material da aula de hoje, do nosso simulado geral. Vejam, na aula passada, estou mostrando agora para vocês, acredito que deve estar aparecendo. Se minha internet der uma travada, gente, me avisa, por favor, porque aqui em casa hoje deu uma oscilada boa. Eu dei aula normal lá na escola que eu trabalho. Em alguns momentos os alunos disseram que estava dando uma travada. E por algum motivo meu cabo de rede aqui que eu uso para conectar no computador não está funcionando. Eu estou no Wi-Fi. E aí o Wi-Fi aqui no quarto ele não pega tão bem como pega na sala, né? Mas em tese está funcionando. Vejam, na semana passada nós fizemos as últimas questões e eu fiz o contrário. Eu comecei pelas últimas e depois na verdade eu comecei pelas últimas e fui descendo. Aí eu lembro que a gente parou, se eu não me engano, em filosofia medieval. Só para recapitular, gente, nós começamos falando sobre Maquiavel, que foi o tema das últimas aulas, Nicolau Maquiavel. E aí é sempre bom fazer um resgate. Anotem, né? Fiquem com o papel do lado para anotar alguma coisa. Quando a gente fala de Nicolau Maquiavel, a gente fala muito em relação aos conceitos chaves de Nicolau Maquiavel, que é o realismo político. Maquiavel ele vai trabalhar a ideia do realismo político, ele vai ser o primeiro pensador na filosofia a tentar analisar a política de uma maneira real, ou seja, sem tentar interpretar como os políticos deveriam agir, mas como eles agem. Então, quando você estuda o Maquiavel da vida, você fica, digamos assim, cético, você fica um cara mais sensato em relação ao comportamento dos políticos, e você se surpreende muito menos, até porque Maquiavel ele vai mostrando toda a falcatrua que tem por trás na política. E numa situação feita essa que a gente estava falando agora da pandemia, que eu estava já chateado, se você for um cara que está acostumado a lidar com a política como Maquiavel lida, você olha para uma situação como essa e fala, pô, mas tu queria o quê, né? No contexto de pandemia, óbvio que se ia acontecer, iam ter uns espertalhões que iam se aproveitar e tal. Então, Maquiavel ele vai ter esse conceito de analisar a política no ponto de vista real. Então, a questão 20 e a questão 19 e a questão 18 foram 3 questões que falavam diretamente sobre Nicolau Maquiavel. Estou mostrando aqui questões do Enem, que coloquei.
diretamente, de épocas diferentes. Depois a gente caminhou para a filosofia medieval. Tivemos uma aula específica sobre filosofia medieval. E aí, mais uma vez, podem anotar. Nós fizemos até a 13. Filosofia medieval tem alguns conceitos chaves. Da mesma forma que Maquiavel, você precisa saber que ele interpreta a política do ponto de vista real, e que ele tem aquele conceito de virtude, que seria a habilidade do governante de governar, e a fortuna, que seria o acaso, que justamente influencia a política. O acaso influencia demais a política. Um bom exemplo é essa pandemia. Não existe manual de ciência política que faça com que um político saiba como se comportar num contexto como esse. Ou o político ele desenrola, ou ele vai ser engolido pelo processo, como muitos. Tem muitos políticos que em situação que o país está em calma, tá calmo, tá tranquilo, ele tá toda hora na TV dando entrevista, falando. Agora na pandemia ele tá escondidinho, caladinho na dele, sem aparecer, porque ele não quer ser conectado com o problema, para que ninguém cobre dele alguma coisa, até porque muitas vezes o cara tá perdido. Então, Maquiavel chamaria isso de fortuna, de acaso. E virtude seria a habilidade de se aproveitar do acaso para chegar ao poder, para se manter no poder. Isso é Maquiavel. Dentro da filosofia medieval, que foram as questões anteriores que nós trabalhamos, seria essa questão, a partir da questão 17, a questão 16, a questão 15, a 14 e a 13 a gente chegou a fazer. A 13, eu acho que não. Acho que a gente parou para fazer a 13, não foi? Ou a gente fez a 13 mesmo, Malu? Não me lembro agora. Bem, vou analisar só até a 14 aqui. Até a 14 a gente falou de filosofia medieval. Aí anotem agora, né, para relembrar. Filosofia medieval, o clichê, aquilo que você precisa saber é de que basicamente a preocupação dos filósofos medievais vai ser de tentar provar racionalmente a existência de Deus. Provar racionalmente a existência de Deus. Então, basicamente, dentro da filosofia medieval ocidental, dos filósofos europeus, como os 3 grandes filósofos medievais europeus, que são Tomás de Aquino, em ordem, vou falar em ordem, né? Santo Agostinho, a gente tem o Santo Agostinho e o Santo Anselmo. Esses 3 caras, eles são a base da filosofia medieval europeia, e a preocupação deles, mais uma vez, vai ser provar a existência de Deus de uma maneira racional, lógica. Você não vai encontrar nesses autores nenhum argumento de simples autoridade, de que você tem que crer em Deus simplesmente porque Deus existe e tal. Mas eles vão sempre tentar provar a existência de Deus através da racionalidade. É como se fosse uma maneira que eles acreditam que é mais interessante de você desenvolver a religião. E aí, nesse aspecto, vai ser um momento que a filosofia vai se desenvolver bastante, principalmente numa área que a gente chama de metafísica. Todas as outras áreas da filosofia, como, por exemplo, a ética, ou como, por exemplo, a política, são áreas que vão ser influenciadas por esse conceito de tentar provar a existência de Deus. Então, na ética, que seria a área que vai discutir sobre o que é certo e o que é errado, você vai ter uma preocupação de responder essa pergunta do que é certo e do que é errado, colocando a premissa básica de que Deus existe. Deus existe. Se Deus existe, existe uma resposta específica que poderemos concluir para o que é certo e o que é errado, o agir certo e o agir errado. Se Deus existe, como premissa básica, você também pode responder em relação à política. Por exemplo, se a pergunta clássica na política é qual é a melhor forma de governo, ou qual é a melhor forma de gerir a minha cidade, ou de gerir o meu povo, de gerir a minha pátria, como é que eu poderia fazer isso? Platão vai dar uma resposta, Aristóteles vai dar outra, porém, no contexto medieval, a resposta vai ser muito simples de imaginar. A resposta é: o governante deve governar de acordo com as premissas de Deus. Ou seja, basicamente, é um Estado teológico, ou teocrata, tá? Teocrata, tá bom? Então, é um Estado teo em grego, teo em grego quer dizer Deus. Daí o teologia, o curso de teologia, que é o curso que um padre faz, por exemplo. Então, a teocracia.
Então a gente aprende isso em história, é fácil, é só você trazer esses conceitos que você aprende em história, de imaginar a Idade Média, nesse período onde os filósofos tentam provar a existência de Deus. E aí, a gente, na questão 13 em diante, a gente começa a falar sobre a Grécia. Tá? Aí eu gostaria que a gente olhasse agora lá para o comecinho, a gente fosse para a primeira questão. Tá bom? Porque agora a gente vai falar de filosofia clássica. Vai falar lá do comecinho da filosofia, dos pré-socráticos, vai falar de filosofia clássica, como os atenienses, como Sócrates e Platão, falar de Aristóteles, e vamos falar também um pouquinho, rápido, sobre alguns outros filósofos que são chamados helenistas. Os helenistas são filósofos que nasceram na Grécia, eles são da cultura grega, mas eles vêm geralmente posteriormente a os clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Então são correntes que vão surgir posteriormente. Primeira questão, gente, que eu coloquei aqui é uma questão de Epicuro ou de Epicuro, tá? Epicuro, ele vai ser um filósofo, mais uma vez, helenista, né, que vai se preocupar em fazer uma moral, tentar trazer uma resposta para uma pergunta clássica. Qual é essa pergunta? Qual é a maneira certa de se viver? Como é que se busca a felicidade? Tá? Então, isso é algo que a gente já trabalhou rapidamente quando a gente falou de Aristóteles. Eu disse que Aristóteles é um dos clássicos pensadores a falar sobre isso, de que vai tentar dar uma resposta para essa pergunta, o que é a felicidade. E Epicuro, ele vai dizer o seguinte, de que a felicidade, a busca da felicidade está no prazer, na busca pelo prazer, tá? Trazer o prazer para a vida dessa pessoa. Só que essa noção de prazer é um pouco diferente da noção que a gente está acostumado com a palavra prazer, tá? E aí ele coloca, o autor dessa questão de 2008 colocou apenas uma frase de Epicuro: a quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, ou seja, do período que eu estou dizendo que seria pós a Grécia Clássica, que é mais ou menos o período em que Alexandre o Grande está desbravando as terras. A máxima apresentada por Epicuro valoriza a seguinte virtude, ou seja, vamos voltar de novo para a palavra, a frase, né? A quem não basta pouco, nada basta. Seria uma interpretação assim, uma tradução para isso, seria para aquela pessoa que não está satisfeita com aquilo que ela tem, né? Nada vai ser suficiente para ela, nada. Ela vai querer sempre mais. E isso tem tudo a ver com a lógica dos hedonistas. Veja, eu falei para vocês que a ética de Epicuro está ligada a essa ideia de prazer. Quando a gente escuta a palavra prazer hoje, na sociedade que nós vivemos, a palavra prazer, ela até tem um som negativo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Você até pode falar, isso é prazeroso, mas parece que sentir prazer demais na sociedade da gente é algo que é negativo, até porque parece que os prazeres da nossa sociedade estão muito ligados à ideia de vício. Então a gente termina se viciando nos prazeres. Porém, não é isso que a gente executa no dia a dia. Porque na moral cristã, os prazeres, eles não são bons, digamos assim, eles não são algo recomendáveis. Dificilmente você vai encontrar um padre dizendo para alguém viver baseado nos seus prazeres. E isso pode fazer com que você interprete de uma maneira errada o que Epicuro fala em relação a viver pelo prazer. Porque na visão cristã, viver pelo prazer seria você viver apenas pelo desejo. Se você gosta de sexo, você vai viver fazendo sexo. Se você gosta de comer, você vai viver comendo. Inclusive tem os famosos pecados capitais. Todo mundo já ouviu falar, deve ter ouvido falar dos 7 pecados capitais. E entre eles são pecados como esse, da gula, né, o da luxúria, que é o de fazer sexo, a avareza, e por aí vai, da ira, orgulho, e por aí vai. Esses pecados capitais, eles seriam exatamente essa ideia das pessoas se apegarem demais a prazeres. Alguns deles seriam exatamente prazeres, como a gula, por exemplo, a luxúria, e a se apegar à avareza, o dinheiro. Bem, não é isso que Epicuro está dizendo quando ele fala que você deve viver pelos prazeres. Para imaginar, para ficar mais fácil de entender,
Epícoro ele terminou fundando uma sociedade alternativa na época. É um negócio muito louco, assim, a ideia dele. Epicuro dizia que para você ter uma vida boa, ter uma vida feliz, você deveria viver próximo dos seus amigos, dos seus companheiros, das pessoas que você ama. E aí ele colocava a ideia de que quanto mais prazer, melhor. Só que esse quanto mais prazer não necessariamente quer dizer quantidade, quer dizer qualidade. Então eu vou fazer uma metáfora para ver se vocês entendem. Porque acho que todo mundo já passou por isso. Imagine que você vai para um rodízio e você está morrendo de fome. E aí você vai para um rodízio. Vamos supor, você gosta de sushi? Vai para um rodízio de sushi. Você gosta de pizza? Vai para um rodízio de pizza. Aí, ou de carne, sei lá. Quando passa a primeira peça de sushi que você pediu, ou carne, ou pizza, aquele sabor que entra na tua boca, ele vai ser o sabor mais prazeroso da tua noite. O sabor que entrou na tua boca ali, aquela sensação, é o mais prazeroso. Quando tu come a segunda peça, a terceira, a quarta, a quinta, a 17ª ou 18ª fatia de pizza, ou pedaço de carne, a tua existência já não faz mais sentido. Tu estás cravado na cadeira com teu bucho lotado, se sentindo a pessoa mais... a pior pessoa do mundo com a barriga lotada. Quem nunca foi para um rodízio para se sentir assim? Sair do rodízio e se perguntar, meu Deus, por que eu comi aquilo? Por que eu comi daquele jeito? Simplesmente porque eu paguei, né? Eu não precisava daquilo. Mas eu, mesmo assim, eu fui tomado pelo desejo. Epicuro vai dizer que isso não é bom. E aí você vai dizer, pô, mas tu não falou que ter o desejo é bom? Viver através do desejo não era bom? Ter prazer é bom? Mas não, isso não é prazer. Isso já não é prazer. Isso já é vício. Qual é o prazer? O prazer, de fato, para Epicuro, é justamente você saber a medida certa que você precisa para conseguir usufruir o máximo possível de prazer que aquilo possa te dar. Então, vou dar um exemplo. Você está morrendo de fome? Estou morrendo de fome. Mas para matar a tua fome, você precisa comer 1 quilo de carne? Não. Ninguém precisa comer 1 quilo de carne para matar a fome. Até porque você não está com fome de fato. Fome no sentido real do problema de sentir fome. Você está com seu corpo se consumindo. O que você tem é apenas uma sensação que tem muito mais a ver com o desejo de comer do que efetivamente com a necessidade fisiológica de comer em grande quantidade. Então, muitas vezes você pode comer uma quantidade muito menor de comida e aquela quantidade de comida ela vai te dar um prazer muito grande. Vou dar um outro exemplo, para ficar muito claro. Quando você está correndo, quando você é criança, acho que todo mundo já passou por isso. Você estava brincando, correndo, jogando bola, brincando de pega-pega, seja lá o que era. E aí você estava morrendo de sede. E aí chega um adulto e oferece um copo d'água para você. Cara, você até pode tomar Coca-Cola. Mas quando você tá com sede, desesperadamente com sede, depois de um dia de brincando no sol, cansado e tal, o primeiro gole da água vai ser aquele gole que ele é incompletável. Não vai ter nenhum outro gole melhor do que aquele. Quando tomar aquele gole, aquela água vai fazer sentido. E tu vai tomar aquela água e falar, porra, essa é a melhor água que eu tomei na minha vida. Naquele momento. Então o Epicuro vai dizer, pronto, essa água daí não tem preço. Agora, tu toma aquele gole te preenche, ele começa a umidificar toda a tua garganta, tu sente ele batendo na tua barriga, entrando no teu estômago, preenchendo teu estômago. Aí tu termina aquele copo de água, tu toma um gole todo, aquilo ali. E aí você enche de novo e toma o segundo. O segundo copo já não é a mesma coisa, entende? O segundo copo, quando tu tomar, quando chegar mais ou menos na metade do copo, dependendo, claro, do tamanho do copo, imagina que seja um copo feito esse que eu tô tomando, você chegar na metade do copo, aquela água já vai deixar de ser a coisa mais prazerosa do mundo. E assim por diante. Então, o que Epicuro está dizendo é que se a gente conseguir ter uma vida, que a gente descubra o que a gente precisa ter em quantidade certa para sentir o real prazer daqui e dali, a sensação vai ser outra. A sensação vai ser muito mais gostosa. A vida vai fazer muito mais sentido dentro desse contexto. Então, basicamente, a ideia de um filósofo hedonista é tentar viver de acordo com a justa medida das coisas. Buscando um caminho para que você encontre um equilíbrio para isso. E aí, só uma outra curiosidade, porque eu já estou me estendendo mais na questão, mas como eu falei, eu gosto de mastigar. Só uma outra curiosidade, Epicuro levou isso tão a sério com seus discípulos, mas tão a sério que ele fundou uma comunidade alternativa na Grécia. E nessa comunidade alternativa ele comprou uma fazenda
e construiu uns quartos nessa fazenda com câmaras separadas, mas tinha uma área da fazenda que todo mundo se encontrava, que era aberto no sol, e eles tinham uma rotina. Esses amigos viviam juntos com as suas esposas, com seus filhos, e era tipo uma fazenda meio hippie, assim, tá ligado? Só que uma coisa que aconteceu há 2.300 anos atrás, 2.200 anos atrás, e a galera vivia nessa fazenda. E cada um contribuía de alguma forma, com um pouco do trabalho, tinha uma vaquinha, e cada um fazia uma coisa e tal, e eles viviam disso. E essa filosofia dele terminou se espalhando pela Grécia, só que as pessoas entendiam justamente o contrário. Quando a notícia chegava no ouvido das pessoas, as pessoas falavam o quê? Epicuro criou uma fazenda onde ele vive com os alunos dele, porque é muito curioso quando você fala. Agora imagina que você vai contar para tua mãe, ou aquela para tua tia que volta, bolsominion lá que se reúne no Natal. Aí tu vai falar para ela, eu vou morar com meu professor numa comunidade e lá a gente vai viver tentando buscar o máximo possível de prazer nas coisas. O que as pessoas vão pensar? Tá rolando o que nessa comunidade? Droga, putaria, né? Sexo à vontade, sexo explícito no meio da fazenda, sexo com animal. A turma começou a imaginar isso. E aí, a cidade que Epicuro comprou a fazenda, a galera começou a falar, assim, as pessoas, porque a fazenda era afastada da cidade. A galera da cidade começou a falar, e a cidade ficou mal falada na Grécia. Vocês aí na cidade de Epicuro, bando de safado, vocês devem transar com essa porra na praça. A galera começou a ficar com raiva disso, tá ligado? E começou a meter o pau, até que a turma foi lá e expulsou ele da fazenda, tocou fogo na fazenda do cara. Mas não rolava nada deles. As coisas mais loucas que eles faziam, pra falar a verdade, Epicuro nem fazia sexo. Ele dizia que quanto menos sexo eu fizer, mais o sexo vai ficar gostoso. A lógica dele era outra. Porque tudo dele era em menor quantidade, não em grande quantidade. Se você faz sexo demais ou faz sexo demais com muitas pessoas diferentes, vai chegar uma hora, dentro do raciocínio do Epicuro, que você vai se enjoar daquelas pessoas, você vai se enjoar de fazer sexo. Agora, se você se guarda, se você faz o sexo apenas na hora que você sente realmente atração e necessidade, e não por obrigação, e já naquela época Epicuro percebeu que sexo é uma coisa que as pessoas falam mais do que fazem, ou gostam de dizer mais do que fazem. Tem até uma piada do Choque de Cultura, não sei se alguém aqui já viu, que tem um personagem do Choque de Cultura, que é um grupo de comédia no YouTube, que o cara fala assim, as pessoas não transam, as pessoas falam que transam, porque dá muito trabalho transar. Então é mais engraçado, é mais legal você ficar falando que transa do que transar. Epicuro percebeu que já era dessa forma mesmo, naquela época mesmo, dava muito trabalho ter relacionamentos, às vezes causava muito... exatamente. Ele já tinha percebido que dava muito trabalho essa vida que as pessoas acham de viver literalmente o prazer. Então era muito melhor você ter uma vida regrada. E aí dentro da fazenda, de fato, a gente sabe hoje através de estudos, porque existem os textos dos alunos dele, e basicamente o que eles faziam, a rotina deles era uma rotina muito rígida, para falar a verdade. Não tinha nada de liberdade, de vida porra louca, nada, era uma rotina muito rígida. A diferença é que quem morava naquela fazenda morava porque queria estar morando naquela fazenda, porque acreditava nos ensinamentos de Epicuro. E aí, por exemplo, pela manhã, Epicuro recomendava que você comesse uma fatia de queijo, aí ele anotava isso, uma fatia de queijo e uma tacinha de vinho. Pronto, era o suficiente. Se fosse eu me conheço, eu não consigo tomar uma taça de vinho. Se eu tiver com a garrafa de vinho aberta, vem na minha cabeça, porra, eu tenho que tomar o vinho todo. Não sei porquê, tipo, vem a garrafa, tem que tomar uma garrafa toda. Aí eu vou tomar a garrafa toda. Bem, Epicuro ia olhar pra mim e perguntar, mas tomar a garrafa toda gera prazer pra você? Aí eu falar, porra, não sei, velho. Amanhã eu posso acordar com dor de cabeça, posso passar a noite vomitando, ou então passando diarreia, porque vinho dá diarreia também. Aí Epicuro, pois é, mas por que você vai tomar uma garrafa inteira? Por que você vai tomar 2 garrafas? 3 garrafas? Um copo de vinho, na hora correta, vai causar um efeito melhor. E dito e feito, o bicho era tão inteligente que hoje muitos médicos recomendam, inclusive até hoje é hábito na Grécia, de tomar no café da manhã uma taça de vinho. Por quê? No café, em jejum, quando você acorda em jejum, para você fazer o de jejum, na verdade, tomar o café da manhã. Você acordou com a barriga vazia. Se você... Oi, Malu, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você toma o teu vinhozinho com a barriga vazia, aquele vinho, aquela única taça vai fazer mais efeito do que uma porra de uma garrafa todinha de vinho, enquanto tá num churrasco cheio de carne da barriga.
Tá entendendo? Tipo, é muito mais lógico o argumento. Então, basicamente é isso. No fundo, o argumento hedonista, o argumento de Epicuro é que você deve viver uma vida equilibrada, buscando o prazer, mas de uma maneira equilibrada. Nada de sair por aí transando a todo direito. Né? Não, tudo bem, não se preocupe. Tudo bem, maluco. A aula está sendo gravada, qualquer coisa tu assiste o comecinho da aula no YouTube, não tem problema. Então, basicamente, esse tempo todinho que eu estava falando, tô uns 15 minutos falando de Epicuro, é porque eu acho muito interessante essa narrativa dele, porque se você estudar a história da Grécia, minha gente, com muito afinco, tem nada, não tem nada que a gente consiga pensar em filosofia que um grego já não tenha pensado. Nada. A lógica de Epicuro, assim, ela é muito próxima de vários outros filósofos. Por exemplo, um Sartre da vida. A gente vai estudar Sartre mais na frente, que é Jean-Paul Sartre, que é um filósofo do século XX. Ele vai construir uma lógica de liberdade que é muito parecida com a de Epicuro em alguns momentos, que é de buscar o prazer, de buscar... Só que Sartre é um pouco mais ousado, né? Ele fez muito mais bobagens do que Epicuro. Mas ele propõe a mesma ideia de que a gente busque esses prazeres e que a gente fuja, na verdade, dos vícios e busque encontrar realmente o que de fato faz a gente ter uma vida agradável. E Epicuro, a diferença é que Epicuro viveu há 2000 e tantos anos atrás. E eu gosto às vezes de ficar imaginando como era essa comunidade alternativa que ele viveu. É uma pena que fizeram isso com eles, depois ele foi perseguido. E até onde eu sei, ele não teve final feliz, não. Né? E todos os lugares que tinham escolas epicuristas ficaram mal faladas. E o epicurismo até hoje é mal falado. Até hoje, você pode encontrar alguns manuais de filosofia, de vez em quando o manual é ruim, você vai ver alguém dizendo que Epicuro pregava os prazeres sem limites. Assim. Então, alguém que nunca leu porra nenhuma vai falar uma besteira dessa. Acontece por aí. Ou então, um professor de filosofia mais conservador, que acontece, pense numa área para ter gente conservadora, é filosofia. Viu? Aí, que é uma grande ironia do destino. As pessoas acham que a galera de filosofia é viajadona, mas a galera de filosofia é mó careta. Na federal mesmo, a turma era super caretona, super. E aí você vai encontrar, de vez em quando, alguém falando mal do Epicuro. Então, sabendo esse processo que eu falei, aí você entende agora que essa frase quer dizer muito mais do que aparenta. Não é? Essa frase agora, ela diz muito mais do que uma frasezinha que poderia ser para-choque de caminhão, ou algo que você poderia escrever em grego, tatuar isso em grego, tá ligado? Seria uma boa frase se você tatuar em grego, né? Porque no fundo tem outro sentido. Então vamos lá. O que Epicuro está tentando provar para as pessoas? O que ele está tentando explicar para elas? Então, vamos lá. Letra A. Epicuro está tentando, através dessa máxima e da sua filosofia, levantar a ideia de esperança. Não tem nada a ver. Não é bem a ideia dele. A ideia de justiça. Também não. Tá? Aí, olha aqui, ó. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. Coragem. Deixa eu só botar uma coisa aqui. Pra ficar mais fácil. Ó, pra quem não sabe, gente, o significado da palavra temperança, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu botei no dicionário, porque às vezes a gente peca pelo fato de não conhecer a palavra. Então, temperança é uma palavra muito usada na filosofia, tá? Que é uma qualidade daquele que é moderado, comedido. Então, aquele que é moderado, comedido com os prazeres, vocês conseguem visualizar essa aba aqui que eu mostrei da temperança? Botei no Google, dicionário. Aquele que é moderado e comedido com os prazeres, ele vai ter uma qualidade de vida maior. Basicamente é isso que ele defende na filosofia dele. Vou voltar aqui para a aba da prova. Né? Então, ó, temperança seria esse equilíbrio, né? Esse autocontrole em relação ao domínio da sua própria vontade. Então, ao invés de você encher a cara de vinho, tomar a quantidade de vinho certa, ao invés de você transar com 10 mulheres ao mesmo tempo, 10 caras ao mesmo tempo, ou com 10, sei lá, seres que você gostar, seja lá o que for, ele vai dizer que isso não é o ideal. O ideal é você ter a busca pelo equilíbrio do teu prazer. E quanto mais equilibrado for o teu prazer, mais gostoso ele vai ser. Mais saboroso ele vai ser. Beleza? Ficou claro, gente? Essa primeira questão? Alguma dúvida? Pronto.
Vamos aqui para uma outra questão. A segunda questão tem um textozinho de Hegel, tá? Mas ele vai fazer um comentário sobre os filósofos pré-socráticos, tá? A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que o infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. E aí, vamos lá. O Hegel, ele é conhecido na filosofia por ser um dos caras mais chatos de se ler. Mas aqui não é uma pergunta sobre Hegel, especificamente. É uma pergunta, ó. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito. Aí você vai lembrar, professor, eu não me lembro qual é o pensamento de Demócrito. Eu sei que é difícil de lembrar especificamente. Mas Demócrito, ele tem uma particularidade, e teve uma aula que eu falei para vocês, que a gente trabalhou sobre os pré-socráticos, mas eu vou relembrar. Demócrito, ele era um pensador que se caracteriza por ser chamado de pré-socrático. Isso não é porque Demócrito nasceu antes de Sócrates, até porque ele é contemporâneo de Sócrates. Ele viveu na mesma época de Sócrates. Mas por que a gente chama Demócrito de pré-socrático? É porque Sócrates, ele inaugura uma nova fase na filosofia e ele começa a fazer perguntas em relação à justiça, ética, valores, coisas que até então a filosofia não se preocupava. Os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Pitágoras, eles estavam preocupados com a física, com a natureza, tá? Tem até um conceito, uma palavra grega, que era muito importante que vocês lembrarem, que é a palavra physis, tá? Então, eles eram filósofos que estavam preocupados com a physis. Physis em grego quer dizer natureza, daí vai a origem da palavra física. Então, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, eles estavam muito mais parecidos com o Caio, que é o professor de física do Espaço Prime, do que com o Migo, por exemplo. Estavam mais próximos disso, beleza? Tanto que o Demócrito, ele viveu na mesma época de Sócrates, contemporâneo a Sócrates, porém, ele estava preocupado em responder essas perguntas da natureza. E qual era a pergunta fundamental dos pré-socráticos? Basicamente era, qual é o elemento primordial da natureza? Ou seja, em outras palavras, qual é o elemento que está presente em todos os elementos da natureza? Todo, é o elemento básico, o fundador de tudo, tá? O que Tales de Mileto disse que era água, que Heráclito de Éfeso disse que era o fogo, que Parmênides disse que era o ser, né? Aí vai chegar o Demócrito e ele vai dar uma resposta, ele vai dizer que é o átomo. Átomo, tá? Exato, Malu, é o átomo. Que em grego, todos vocês devem saber, porque vocês estudam isso em química, átomo quer dizer indivisível em grego. Aquilo que não tem divisão. A partícula A em grego quer dizer negativo, né? É a negativo. Então, tomo seria divisão. Tanto que a gente usa até hoje isso na literatura. Vocês já repararam? Tem alguns livros que o pessoal coloca tomo 1, tomo 2, tomo 3. Já viram isso? Que seria parte, né? A tradução em grego. Alguns livros encontram. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Bem, então tomo seria, em grego, seria essa ideia de parte. E o A seria aquela parte indivisível, ou seja, indivisível, aquilo que não se pode mais dividir. E como é que ele chegou a esse raciocínio? Ele simplesmente imaginou uma barra de madeira, e ele era matemático, para variar, como todos os gregos. Todos os gregos eram matemáticos. Ele imaginou uma barra de madeira. Matematicamente falando, se você dividir um número, ele nunca vai chegar a zero. Não é verdade? Se você pegar o número 1 e dividir ele por 2, aí vai dar 0,5. Divide 0,5 por 2, aí vai dar 0,25. Divide por 2 e assim por diante. Ele nunca vai dar, de fato, zero. Vai dar sempre 0,000000000. Então ele imaginou em relação a isso, fazendo esse cálculo matemático com uma barra de madeira. Imagina que eu pego uma barra de madeira de 1 metro. Corto ela ao meio, vão ficar 50 centímetros. Corto esses 50 centímetros ao meio, vai ficar 25 centímetros. Corta esses 25 centímetros ao meio, vai ficar 12,5. Corta ao meio, vai ficar 6 alguma coisa. Corta ao meio.
Até que você vai cortando, até que chegar uma hora que vai ter uma partícula que você não vai conseguir ver mais. Só que ele pensou, diferentemente da matemática, que na cabeça é infinita, o mundo real ele não pode ser feito numa divisão infinita. Todas as coisas precisam, para ser concretas, elas precisam ter um início daquilo ali, porque senão ela estaria presa nessa eterna divisão. Então, ele imaginou que deveria existir uma partícula primordial. Essa partícula primordial ele chamou de átomo, que seria a partícula indivisível que está presente em todos os seres. E aí o Hegel, nesse texto, se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar aqui para o texto, ele coloca, por exemplo, que partícula seria essa? Essa seria a mesma partícula que pode estar presente na carne ou no ouro. E que partícula é essa hoje? A gente sabe que não é bem uma partícula, né? Seria o elétron, não é? Que na época, quando se imaginou o átomo, resgataram esse nome dado por Demócrito, e resgataram, mas depois os químicos perceberam que erraram, né? O átomo ele ainda é divisível, não é verdade? A gente tem os prótons, os nêutrons, né? Os elétrons. E dentro dessa subdivisão você vai colocar o elétron como uma divisão menor ainda de todas, beleza? Então esse é um resgate que eu trago para vocês. Coloquem aí do lado Demócrito, puxa uma setinha e levanta a ideia do átomo. E aí a gente achando essa palavra átomo, a gente já responde automaticamente a letra E, beleza? Eu mais uma vez, eu sei que não é uma questão difícil se você lembrar quem é Demócrito. Se você lembrar quem é Demócrito, você vai direto ao ponto. Mas é importante que você conheça o argumento de como Demócrito chegou nessa lógica do átomo. É interessante que foi um argumento totalmente assim especulativo. Totalmente especulativo. Ele simplesmente pegou um cálculo matemático e aplicou numa peça de madeira. E ele percebeu que não dava para a madeira ser infinita. A madeira ela tem uma finitude, diferente da matemática. A matemática você pode ter um número que ele vai se dividir infinitamente. Agora, na prática, não. Um pedaço de madeira ele precisa uma hora acabar. Ou então chegar num momento que ele não vai ter mais para onde ir. E aí imaginou isso e ele gerou, ele chamou essa palavra de átomo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aí? Só para relembrar aqui, cada um desses autores aqui, você pode colocar na letra A, quem disse que era o número que fundamenta a criação dos deuses? Foi Pitágoras. Você pode colocar aqui, ó, quem disse isso aqui foi Pitágoras. O devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Isso aqui foi Heráclito. Heráclito que disse a letra B. Letra C, a água que expressa a causa material da origem do universo. Tales de Mileto. Tales de Mileto vai dizer isso, tá? E letra D, a imobilidade que sustenta a existência do ser atemporal. Isso aqui vai ser Parmênides, tá bom? E a letra E, quem vai ser o cara que vai dizer isso? Demócrito. Professor, eu preciso saber disso. Cara, olha aqui o nome, ó. É nem 2017. Infelizmente, pode ser que caia. Agora, como a questão foi bem elaborada, se o aluno for esperto e ler, ele vai entender do que se trata, tá bom? Embora seja um texto de Hegel, que confesso que não é o melhor autor para discutir esse assunto, mas dá para entender que a gente está se referindo ao átomo, que a gente está falando de uma partícula que está presente no ouro, na carne, por exemplo, são coisas completamente diferentes uma da outra. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Questão relativamente simples, mas dá para a gente extrair muito conhecimento dela. Vamos aqui para a terceira questão. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, pelo texto, a gente conseguiu perceber que é um texto que está analisando, está fazendo uma análise de Sócrates, tá? Do pensamento socrático. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava Aí você vai ter que lembrar de uma coisa. Primeiro detalhe, Sócrates nunca escreveu nada,
Então, o que a gente conhece de Sócrates foi escrito por Platão. E todas as vezes que Sócrates aparece nos textos platônicos, Sócrates aparece fazendo diálogos. E com exceção de um texto que me vem na cabeça agora, que é a Apologia de Sócrates, que é justamente o texto que Sócrates faz para se defender quando ele foi condenado à morte, que ele está no julgamento dele. Mas mesmo ali, Sócrates está dialogando com o público que está em volta dele. O público só não responde. Platão só anotou as respostas dele. Mas, de modo geral, Sócrates vai ser famoso pelo diálogo. Tem os diálogos socráticos. Então, em vários momentos você vai encontrar Sócrates conversando com alguém. E nesses diálogos, Sócrates ele vai sempre perguntar à pessoa que está conversando com ele para fazer com que a pessoa perceba que ela caiu em contradição, que ela, de fato, não sabe aquilo que ela está afirmando. Então, por exemplo, tem um diálogo que eu falei para vocês marcante, que é o diálogo da coragem. Eu acho que eu contei isso em sala de aula. Sócrates está caminhando na ágora, na praça central de Atenas. E chegam para ele e falam, Sócrates, é sempre um diálogo, é sempre pessoas dialogando, como se fosse uma peça de teatro. E fala assim, Sócrates, o nome desse rapaz aqui chama-se Larques. Esse rapaz aqui, ele é o homem mais corajoso da Grécia. E aí Sócrates vira para ele e fala, tu és o homem mais corajoso? Então me ensina o que é a coragem? Não é um texto como se fosse um texto corrido, é um diálogo. Literalmente, Sócrates chega para ele e pergunta, o que é a coragem? E aí ele vai lá e fala, não, a coragem é isso. Ou seja, basicamente, isso ficou conhecido como método dialético. Di, em grego, quer dizer dois, tá? É o diálogo, tá? Então, o dialético seria a ideia de você pegar um argumento e contrapor com o outro. Então, a ideia dialética, um processo dialético é você ter uma ideia central, por exemplo, nesse diálogo de Sócrates que eu contei agora, que relembrei, é o diálogo da coragem. Então, de um lado você vai ter Larques, que tem uma ideia sobre coragem, fixa, que parece ser verdadeira. Sócrates não tem certeza, mas ele está aqui. E aí, nesse confronto dessas ideias, vai surgir uma nova ideia. Ou seja, qual é essa nova ideia? De que esse cara não sabe que porra é coragem, Larques não sabe o que é coragem, e Sócrates também não. Mas que é preciso a gente alcançar essa coragem. Chegar na palavra coragem e entender o que ela significa. Entender a essência da coragem. Ou, em outro diálogo, a essência da virtude. Ou, em outro diálogo, a essência da justiça. Ou, outro diálogo, ou a essência da política. E assim por diante. Descobrir, através de duas ideias opostas, para poder, nessas ideias opostas, contraditórias, encontrar a verdade ali. Ele vai chamar isso de método dialético, tá? Que seria a maiêutica, por exemplo. A maiêutica, que Sócrates chamou de maiêutica porque a mãe dele era parteira, seria um parto de ideias, seria de você mostrar que a pessoa que defende uma ideia, que essa pessoa está errada, que ela está caindo em contradição, e mostrar para ela, através dos próprios argumentos dela, de que ela está caindo em contradição. Então, os argumentos dela perdem a solidez, e aí é preciso haver um avanço no conhecimento, quando se percebe que aquele argumento entrou em contradição, em conflito. E por isso ele era um cara que gerava muita controvérsia, muitos problemas. Então, aqui no próprio exemplo do texto que esse autor colocou, uma conversação de tal natureza, como um cara feito Sócrates, transforma o ouvinte. Por quê? O Sócrates, a todo instante, ele está mostrando que as pessoas estão falando bobagem. Né? O contato de Sócrates paralisa e deixa a pessoa constrangida, embaraça, faz a pessoa passar vergonha. Nesse diálogo mesmo que eu falei para vocês da coragem, o rapaz Larques, ele não aceita, ele sai com raiva de Sócrates, sai xingando Sócrates no debate. Leva a refletir sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, sobre como você constrói seus argumentos, a imprimir a atenção uma direção em comum. Ou seja, os temperamentais, aquelas pessoas que são sujeitas a emoções facilmente, como é o caso desse cara Alcibíades, que é um maluco que passou vergonha com Sócrates também num diálogo, sabem que encontrarão junto de Sócrates todo o bem que são capazes. Mas fogem, ele sabe que o cara feito Sócrates é uma pessoa justa, ele não está preocupado em ganhar público. Mas ele tem vergonha de passar vergonha na frente dos outros. Então fogem dessa influência poderosa que Sócrates é.
que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que eram muito jovens, que ele tenta imprimir sua orientação. Beleza? Então, a resposta correta seria o objetivo do quê? Letra A, contemplação da tradição mítica, completamente falso. Não é esse o objetivo de Sócrates, de contemplar a tradição mítica. Sustentação de um método dialético, ou seja, de um método, como eu falei para vocês, de contrapor ideias, mostrar que as ideias estão num caminho contraditório. E através dessa contradição, a gente chegar a uma ideia mais estruturada, tá? E essa base do método dialético, que é socrático, isso, letra B, que é socrática, que é platônica, vai ser uma base desse autor que nós falamos anteriormente, no texto anterior aqui, ó, que é o Hegel. O Hegel vai resgatar essa ideia de dialética e ele vai construir essa ideia de síntese, ou seja, você tem de tese, seria um argumento. Aí todo argumento você tem um argumento contrário a ele, que seria uma antitese. E todo argumento, quando ele é colocado diante da sua antítese, ele gera uma síntese disso daí. Essa síntese, ela vai poder ser contradita ela mesma. E vai gerar uma antitese também. E assim você vai gerar uma nova síntese. E uma nova síntese assim, até chegar no argumento final, que você não pode mais chegar a nenhuma antitese contraditória a ele, que seria Deus. Vamos aqui para a quarta questão, que é Aristóteles. Até aí tudo bem, gente? Dúvidas até agora nos autores? A gente está resgatando coisas que a gente viu lá no começo do ano, viu? Se tiver rápido, se tiver complicado, vocês me falam, tá bom? Vamos agora para a quarta questão, uma questão de 2017 também. Esse livro de Aristóteles, ó, deixa eu marcar aqui, ó, Ética Nicômaco, é um dos livros mais agradáveis de se ler de Aristóteles, porque não sei se vocês lembram, mas quando eu falei de Aristóteles, eu disse que, diferente de Platão, Aristóteles não é um autor fácil de se ler. Aristóteles não é um autor que você... eu vou dar uma lida antes de dormir. Não é. Agora, Platão dá para você chegar antes de dormir e colocar uma meta. Eu vou ler 10 páginas de Platão de boa. Você lê assim de boa. Não é difícil, é agradável. Até porque Platão faz esses recursos estilísticos de construir uma historinha, de fazer um mito, de colocar Sócrates fazendo um personagem. Então, ele tem esse recurso. Agora, Aristóteles não. Aristóteles ele é um cara bem mais acadêmico, se a gente pode dizer assim. Parece um texto moderno que você fala. Por outro lado, esse texto Ética Nicômaco é um bom texto, né? Um bom livro. Nicômaco, se não me engano, era o pai de Aristóteles, e ele faz um livro em homenagem a ele, né? Uma reflexão sobre os conselhos que o pai dele deu a ele. Aristóteles, nesse mesmo livro, dá conselhos a como educar crianças. E é um texto bem bonito. E aí ele vai fazer uma discussão aqui nesse texto sobre como se chega, por exemplo, a uma felicidade, os objetivos de uma vida em sociedade, para fazer com que as pessoas possam ser felizes. Aí ele vai falar o seguinte, ó, se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim, que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Preste atenção de novo, vou ler bem devagarinho agora. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim. Então, vou dar um exemplo bem concreto. Imaginemos que eu sou um artesão que estou pegando essa porcelana aqui e estou esculpindo a porcelana para fazer uma xícara de café. A minha ideia enquanto artesão é que eu execute isso aqui como uma finalidade, tá? Então, eu estou executando isso aqui para uma finalidade. Quando eu executo algo, é porque eu tenho uma finalidade, eu tenho um objetivo. A palavra fim, nesse sentido aqui, ó, é no sentido de objetivo, tá? É no sentido de objetivo, finalidade. Não é fim de chegar ao fim da linha. Não, é início e fim, não. Fim é objetivo, tá? É finalidade. Os gregos, eles tinham uma palavra para isso, que vocês podem encontrar em alguns textos também, que eu vou digitar aqui, ó, outra palavra grega, chamada telos. Anotem aí no texto de vocês, se vocês tiverem, façam um círculo e puxem a palavra telos.
Por que telos? Porque os gregos, eles acreditavam, Aristóteles era um deles, acreditavam que tudo no universo possuía um telos. Tudo no universo possui um objetivo, inclusive as pessoas. Não estamos aqui por um acaso. Temos um objetivo, temos um telos, temos uma finalidade. Então, essa xicrinha de café aqui, ela tem um telos, ela tem um objetivo. Pode não ser a xicrinha de café mais bonita do universo, mas ela cumpre o seu papel. Qual o papel? De botar cafezinho aqui e não queimar meus dedinhos. Pronto. Isso é um telos, isso é um objetivo. Como é um objeto, isso foi pensado por alguém, por algo. Esse alguém com certeza foi um ser humano. Isso aqui não veio de uma árvore, tá? Só que da mesma forma que seres humanos são capazes de projetar coisas como isso, como essa xicrinha de café, ou como esse marcador de texto, existem outras coisas que foram projetadas, segundo Aristóteles, não pelos seres humanos, mas pela natureza. Então Aristóteles, ele como era um cara que gostava muito de biologia, ele acreditava que que tudo no universo foi criado por uma espécie de mente, que essa mente não necessariamente era um deus, não necessariamente uma pessoa, mas é uma espécie de energia que dava uma finalidade às coisas. Porque, por exemplo, uma orelha não tem esse formato por acaso. E pior que é verdade, né? A evolução mostra que as nossas orelhas não têm esse formato por acaso. Elas acompanham um processo genético e outros mamíferos também têm orelhas semelhantes, né? E por aí vai. Então a cartilagem dela não é por acaso, nossa pálpebra não é desse jeito por acaso, a cor da nossa pele não é assim por acaso, e tem uma finalidade, e assim por diante. Então isso é que os gregos viam como telos. Nada na natureza existe por acaso, tudo tem um objetivo. Tá bom? Então continuando, se pois para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. O objetivo que aquela finalidade seja a mais bem executada possível. Mas não terá o conhecimento, porventura, olha aqui, ó, mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Basicamente o que ele está dizendo é que todo mundo, quando estuda, quando produz um conhecimento, tenta executar aquela finalidade daquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Então, quanto mais conhecimento, mais bem executado vai ser aquilo ali. Aristóteles, ele não é um cara que acredita que você consegue ser genial sem esforçar-se. Você precisa ter um esforço para aquilo ali. Claro que tem um dom, tem o talento que os deuses colocam na pessoa, mas se aquela pessoa talentosa ela não praticar aquilo dali, ela não vai conseguir atingir a qualidade máxima. Então, basicamente é isso. Só que aí ele está falando agora da coisa mais complexa de todas. A coisa mais complexa de todas para ele seria a política. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela é que determina quais ciências que devem ser estudadas no Estado. Ou seja, quais conhecimentos devem ser estudados no Estado. Quais são as ciências, né, que cada cidadão deve aprender. E até que ponto, e até que ponto ele pode aprender, né? E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas à política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, e de modo que essa finalidade será o bem humano. A conclusão que ele atinge nesse texto dali pode não parecer de que o objetivo da política é o sumo bem. Mas o sumo bem de quem? Uma xícara? Não. Desse marca-texto? Não. Do ser humano. Só que nós, seres humanos, nós não somos como objetos. Somos seres muito mais complexos. E sendo seres muito mais complexos, nós somos modelados pelas nossas experiências da nossa polis, da nossa cidade, da nossa cultura.
E a gente precisa, muitas vezes, desse nosso ambiente de polis, falando um conceito grego, para que nós possamos nos desenvolver. Se a nossa polis ela não proporciona isso, isso vai gerar, segundo Aristóteles, infelicidade. É bem curioso que Aristóteles também, por muita gente, ele é considerado um dos primeiros sociólogos. Porque ele vai levantar essa hipótese de dizer que, primeiro, é praticamente impossível você viver, um ser humano viver sozinho, porque o ser humano é um animal político, que depende da polis, que precisa da sociedade. E nós somos muito influenciados pela nossa sociedade, e nossa felicidade é completamente dependente disso. Por quê? Aí não é porque a gente precisa dos outros para ser feliz, não é bem isso. Dentro do conceito grego, como eu falei lá no começo, da análise do texto de Aristóteles, ninguém está aqui por acaso. Ninguém, tá? Todo mundo existe aqui por um objetivo. Só que nós não somos xícaras, nós não somos gatos, nós não somos seres que vivem repetidamente. Até porque um gato tem comportamentos repetitivos. Seres humanos são mais complexos. Seres humanos têm mais particularidades. E quem pode ajudar melhor os seres humanos a desenvolver essas particularidades é justamente, na opinião de Aristóteles, a polis. Veja, ele não se refere necessariamente ao Estado, tá? No sentido que a gente entende hoje. Mas quando ele escreve Estado, ele está se referindo a uma forma literalmente social que vai beneficiar essas pessoas. Vou dar um exemplo, minha gente. Se a gente aqui como brasileiro, a gente sente isso muito facilmente. O fato da gente... vou dar um exemplo. Viver num país que não valoriza a educação como outros lugares do mundo, a gente consegue visualizar ou conhecer muitas pessoas ao longo de nossas vidas que poderiam ter outra história se vivessem em outro lugar. Eu já conheci algumas pessoas que eram pessoas humildes, que eu fico pensando, o que seria dessa pessoa se ela tivesse vivido em outra polis, como diria Aristóteles? Se ela tivesse nascido em outro contexto, porque era uma pessoa que tinha um potencial de inteligência muito grande. E quando eu falo isso, não é nem culturalmente, não é porque o brasileiro não presta, não tem nada a ver com isso, não é cultura. É no sentido de que se a gente tivesse um Estado, um programa, um projeto de governo, para poder tirar aquela pessoa daquele local e colocar ela em outro. Eu acho que já contei essa história, mas eu tive um colega na faculdade que ele era um desses que era fruto de bolsa de estudos e tal. E ele veio da favela do Detran. A favela do Detran ficava de perto da universidade, pro bairro da Iputinga. E aí ele vivia numa comunidade. E esse cara usava um monte de droga e tal, mas ele era um cara super inteligente, tanto que foi laureado na turma. Hoje em dia ele terminou doutorado, fez mestrado, fez doutorado, de verdade, não plagiou. E ele era um cara genial, e eu já tive altas conversas com ele, né, sobre isso, né. Ele contava de tipo como ele só existiu, ele fazia, eu só existi, que primeiro assim, tipo, eu nasci numa família relativamente estruturada para o ambiente que ele viveu. Então, dentro da comunidade dele ele tinha pai e mãe ainda, né? Um pai que estudou até o ensino médio, e uma mãe que entendia que a única transformação seria pela educação, mas porque também ele conseguiu entrar numa universidade pública, então ele não gastava para estudar, porque ele estudou numa escola pública, mas que era uma escola pública de qualidade, e quando ele entrou na faculdade pública ele ganhou uma bolsa. Então, quando a mãe dele perdeu o emprego, ele ganhou uma bolsa de estudos na universidade, que na época, se eu não me engano, era R$450. R$450. Que não é nada assim, mas para quem ganha, gente, para ter uma ideia, uma Bolsa Família às vezes é R$300. O cara ganhava R$450 para estudar. Então, para ele, isso daí já era um avanço muito grande. Depois ele entrou no mestrado, a bolsa de mestrado era R$1.500. Aí depois entrou no doutorado, a bolsa de doutorado era R$2.500. Não é muita coisa hoje em dia, não é para a nossa classe social, mas dentro da realidade dele era. Isso só pôde acontecer porque houve um projeto estratégico de alguns grupos que beneficiaram esse tipo de pessoa. E uma universidade pública, feita a Universidade Federal de Pernambuco, que é a que vocês estão estudando para tentar entrar nas universidades federais, é o que nós estamos tentando fazer aqui, vocês vão sentir isso quando vocês passarem no vestibular, vocês vão entrar lá e vocês vão sentir que o raciocínio é outro, a noção de que se espera de um Estado é outro, lá do ambiente universitário.
A noção que a gente tem de relacionar educação e valor financeiro em gasto financeiro é outro. Porque veja, olha o bizarrice. Vocês, aqui nessa situação que nós estamos, vocês estão pagando para terem acesso ao conhecimento que eu proporciono. Lá é o contrário. Lá, às vezes, você recebe para você estudar. E isso gera, do ponto de vista de Aristóteles, enquanto polis, uma valorização muito grande do indivíduo. Uma valorização muito grande do conhecimento. E isso vai fazer com que as pessoas cresçam. Quando eu estava no colégio, eu estudei com um maluco que era dinamarquês. Ele tinha 15 anos e ele estava fazendo um intercâmbio no Brasil. Ele morou 2 anos aqui no Brasil. E eu perguntei para ele uma vez assim, o nome dele era Martin. Eu perguntei para Martin, o que tu tá fazendo aqui no Brasil, estudando o 2º ano com a gente? E aí Martin virou para mim e falou assim, é porque no meu país é obrigado a fazer um intercâmbio. Aí eu fiz, como assim? Na Dinamarca é obrigado a fazer um intercâmbio? Aí ele fez, é. Aí eu fiz assim, mas vocês pagam? Ele fez, não, o governo paga tudo. Eu recebo uma bolsa e eu faço o intercâmbio. Aí eu fiz, quais eram os países que tu podia escolher? Aí ele falou, qualquer país do mundo eu podia escolher. Desde que tivesse convênio com a escola dele. E aí ele viu o Brasil. Eu fiz, mas por que tu escolheu o Brasil? Ele fez, não sei, eu queria um lugar quente. Tipo, ele era um garoto de 15 anos. Aí ele fez, eu queria ir pra um lugar quente, só. E foi, escolheu o Brasil. Esse é um tipo de coisa que no Brasil, se você for discutir, as pessoas vão falar assim, que tipo de estado é esse que fornece uma bolsa para você estudar em outro país? Basicamente nisso, porque a noção de estado é outra. Então Aristóteles, voltando para a questão, a noção de estado, obviamente, comparando a Dinamarca com o Brasil, mas a noção aristotélica seria essa, dizer que a forma que você pensa a política de um estado influencia diretamente na capacidade que o ser humano tem de atingir a finalidade dele, as habilidades dele ao máximo. Vamos trocar essa palavra finalidade por habilidade ao máximo, tá? Então, a política pública, a política da polis, ela influencia diretamente nas capacidades individuais que as pessoas vão desenvolver. É isso que Aristóteles está querendo dizer. É um argumento de 2000 e tantos anos atrás, mas ainda para defender o Estado, né? De 2000 e tantos anos atrás. Então, para Aristóteles, letra A, né? Para Aristóteles, né, a relação entre o sumo bem e a organização da polis, ou seja, esse sumo bem seria a finalidade de levar o homem à habilidade máxima que ele seria capaz, e a organização da polis sugere o quê? Pressupõe o quê? Letra A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. É uma questão de meritocracia? Não tem nada a ver de você correr atrás e eu vou. Esse argumento para Aristóteles não funciona. Claro que o esforço, a virtude é necessário, mas ele não é fundamental. O principal é o começo da polis. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Falso. Não tem nada a ver. Em nenhum momento do texto ele fala isso. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Sim, ele falou isso. Ó. Ele fala que a política, ela é a... Ou seja, o que seja, que dela das quais ciências ou faculdades constitui objeto. Ele fala que basicamente a política, ela é a base de todos os conhecimentos que a cidade pode proporcionar. Então, uma boa gestão política de uma cidade, como é o caso da Dinamarca, por exemplo, uma boa gestão política vai gerar cidadãos felizes, cidadãos com melhor qualidade de vida, no caso. Isso daí é a opinião de Aristóteles, tá? Mas ela está embasada em vários outros estudos, a gente pode pegar estudos mais modernos, que tentam fazer essa correlação entre qualidade de vida e felicidade dos moradores. E geralmente, por incrível que pareça, da gente fazer essa romantização do brasileiro como um povo feliz, é uma romantização. Já mostram alguns estudos que os brasileiros não são nem de longe os povos na lista de rankings de felicidade que se autodeclaram como felizes. Não são. Brasileiros reclamam muito da sua vida e acredito eu muito pela forma que nós gerenciamos o que uma pessoa como Aristóteles chamaria de polis, ou seja, o espaço público. Um bom exemplo disso é o contexto que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de que a gente não tem uma gerência realmente governamental que está preocupada com o bem-estar da sociedade. A gente vê ações pontuais de determinados grupos políticos brigando entre si pelo protagonismo. Mas não é bem isso que está acontecendo na prática, né? A gente vê uma situação bem delicada. Beleza, gente? Nesse argumento aí de Aristóteles, vocês entenderam o que Aristóteles entende por
buscar a felicidade dentro da polis, buscar esse sumo bem, que seria a tradução assim que eu gosto de fazer para ficar mais fácil de entender, de como fazer com que os indivíduos consigam maximizar suas habilidades, como é o caso do meu colega que eu falei, de Aurélio, que veio de uma favela, e eu falei dele porque na comunidade dele, ele foi o único, inclusive tem uma história de Aurélio, foi muito engraçada, que ele foi laureado da turma. Laureado, para quem não sabe, é o aluno que ele é aprovado, né, na graduação com a nota máxima, assim, com a melhor nota do curso. Mas não é só ter a melhor nota, ele não pode ter nenhum tipo de reprovação, não pode ter ido para nenhuma final, não pode ter um monte de regra, e ele cumpria todas. E aí ele conta que ele contou para mim que ele saiu, né, da faculdade, recebeu a laurea, você recebe um documento, né? E aí ele botou nas coisas dele, ele era um cara bem modesto, botou nas coisas dele e foi de bicicleta para casa. Quando ele chegou com os amigos dele, né, que ele tinha 2 amigos que moravam na favela também, que estudavam na faculdade, mas faziam outros cursos. E aí eles fizeram, olha, vamos no bar comemorar. Aí foram os 3 no bar. Quando chegaram no bar, eles começaram a beber, rir. E falaram, né? Os caras ficaram gritando, foi laureado, laureado. Aí teve um cara que se levantou, chegou assim pra ele assim, olha, com todo respeito aí, eu tô escutando vocês gritarem, falando. Mas assim, pra que serve essa láurea? O cara perguntou, né? Aí a Aurélio olhou pra ele e fez assim, pra porra nenhuma. Aí o cara, muito obrigado. E saiu. Aí ele foi que se deu conta de que, tipo, no ambiente que ele vivia, aquilo dali literalmente não servia pra porra nenhuma, era só um pedaço de papel. Era um reconhecimento da universidade pelos méritos dele, mas que na prática não tinha valor nenhum dentro da realidade dele, porque ele era a exceção da exceção. Então, se você não tem no sentido aristotélico de falar, se você não tem um governo que se preocupa com o avanço das habilidades e competências da sua população, você não vai ter, de fato, um bom governo, você não vai ter uma boa sociedade e, consequentemente, você não vai ter cidadãos felizes. Você vai ter sempre cidadãos que vão estar se sentindo subutilizados. Eu tenho certeza que aquele rapaz que fez essa pergunta a ele, com certeza ele não queria ser limitado às oportunidades que a sociedade deu para ele. Com certeza, se ele quisesse se ele sonhasse em ser uma outra coisa, ele gostaria de ser aquilo que ele sonhou. Mas às vezes você é afadado àquilo que a sociedade colocou para você. Beleza? Então esse é um argumento muito importante da Aristóteles, muito comum de se cair no Enem. Vamos lá, gente. Vamos para a 5ª questão. Eu me empolgo muito analisando cada questão. Eu espero que vocês gostem disso daí, que estejam prestando atenção, porque eu acho muito necessário analisar mais uma vez, mastigar questão por questão. Vamos para a 5ª questão, gente. Vou ler aqui. Texto 1 é um fragmento de Heráclito e o texto 2 é um fragmento de Parmênides. Mais uma vez, vamos lembrar quem é Heráclito e quem é Parmênides. Eu dei uma aula específica sobre eles, mas eu sei muito bem que vocês não são obrigados a lembrar das aulas especificamente. Mas eu falei para vocês que Heráclito e Parmênides são filósofos considerados pré-socráticos, ou seja, mais uma vez, que vieram antes de Sócrates. Esses dois, no caso, diferente de Demócrito, vieram literalmente séculos antes de Sócrates. E como os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados com a questão da physis, a questão da natureza, beleza? Então era isso. Só que eles dão respostas diferentes para esse problema da physis. E qual era esse problema da physis? Que seria a busca do elemento primordial, beleza? Então vamos lá. Qual é o fragmento número 1 aqui? O texto 1 de Heráclito. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Ou seja, essa frase famosa dele, não se banhar 2 vezes no mesmo rio. Então é impossível você passar 2 vezes pela mesma experiência. Porque se você se banhar num rio 2 vezes seguidas, a primeira vez que você se banhou, ok, na segunda vez, nem você, nem o rio vão ser os mesmos. Até porque o rio é fácil de imaginar, porque o rio tem uma correnteza. Então, na medida que você entrou no rio, o rio já era outro, a temperatura já não era a mesma, o teu corpo já estava com outra sensação, tu já estava molhado, então a experiência não é a mesma. Então, coloquem aí, Heráclito é o filósofo da mudança. Heráclito é o filósofo da mudança. E Parmênides, ele vai ser o antagonista de Heráclito, ele vai ser o filósofo contrário. Se Heráclito é o filósofo da mudança, Parmênides vai ser o da não mudança, que seria a tese do imobilismo.
A tese de que, na verdade, o elemento primordial da natureza, aquilo que dá origem à natureza, não vem da mudança. E, pelo contrário, tem que vir de algo que é eterno, estável e imutável. E aí ele coloca: são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Tá? Ou seja, que não tem origem, né? É ingênito e indestrutível. Pois é compacto, inabalável e sem fim, eterno. Não foi, nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Ou seja, para Parmênides, o que dá origem às coisas do universo, seja lá qual for, todas elas surgem de um ser eterno, imutável e que está presente em todos os lugares. Em outras palavras, minha gente, o que Parmênides está já há 2.500 anos atrás falando, ele está dizendo que é a figura de Deus. Tá? O ser seria essa divindade, esse ser que está presente em todos os lugares, que é imutável. E tem tudo a ver com a ideia de universo que os gregos tinham. O Parmênides ele vivia numa época que os gregos acreditavam que o universo ele era imutável, que, como Aristóteles, acreditavam que cada um surge por alguma finalidade, nada está aqui por acaso, e não é à toa que Parmênides e Heráclito vão simbolizar esse primeiro debate pesado da filosofia. De um lado você vai ter os filósofos que seguem Parmênides, como é o caso de Platão, que vai acreditar em Parmênides em muitos aspectos, e os filósofos que poucos filósofos, na verdade, vão seguir Heráclito. Inclusive, Heráclito vai ser chamado de filósofo obscuro. Porém, aí só relembrando a aula que a gente teve sobre Heráclito e Parmênides, eu terminei a aula, aí eu acho que vocês vão lembrar agora com exatidão, que a gente terminou essa aula assistindo um vídeo de física, e eu mostrei para vocês que 2.000 anos depois, os cientistas terminaram mostrando que a substância, vou usar a palavra substância, né? Não sei como o nome da nomenclatura correta, mínima do universo, que seria o elétron, ele é melhor simbolizado pela mudança do que pela eternidade. Por quê? Que era o lance de Parmênides, que seria por ser imóvel. Por que pela mudança? Porque o elétron ele pode ser apenas compreendido pelo seu movimento. É a melhor forma de você perceber a existência do elétron pelo seu movimento, até porque ele está sempre em movimento, como diria Heráclito, e ele tem um movimento contraditório. Se você observa o elétron, ele se comporta como partícula. Né? Se você não observa aquele elétron, mas você tenta medir o comportamento dele, ele deixa de se comportar como partícula, que existe uma fórmula física específica para você calcular onde o elétron vai estar se ele estiver se movimentando enquanto partícula, mas se você observa ele de outro ângulo, ou seja, sem ser diretamente a ele se comporta como onda. E que onda, vocês devem aprender em física, tem um outro cálculo de movimento. É uma outra fórmula. Ou seja, a estrutura básica do universo não responde a essa ideia que, por mais que a gente goste na cabeça da gente de imaginar que é algo eterno, estável e imutável, não é assim. Os elétrons não se comportam dessa forma. Eles não são estáveis, eles não são eternos, eles não são imutáveis. Eles são justamente o contrário, eles se transformam. E os elétrons que estão no nosso corpo hoje, formando átomos de carbono, fizeram parte de, sei lá, a porra de uma estrela que existiu há bilhões de anos atrás. Então é justamente o contrário. Heráclito falava há 2.000 anos atrás que a transformação é a essência, é a base do universo. Então essa é a primeira dicotomia, beleza? Então durante séculos Heráclito foi chacota, foi piada, e hoje há um resgate na ciência de dizer que Heráclito não estava de tudo errado. Né? Ele era obscuro porque a nossa mente ela não gosta de pensar isso. A nossa mente ela tende a ser lógica. A lógica é um pensamento claramente humano de tentar delimitar que as coisas precisam ser de um jeito. Né? Por exemplo, é a lógica que faz com que a gente acredite que os argumentos são verdadeiros. Então a gente precisa estar naquela ideia de que um argumento é verdadeiro ou o argumento é falso. Ou uma coisa existe ou uma coisa não existe. Como se o mundo fosse basicamente esses seres binários. De uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Quando na verdade a realidade não funciona dessa forma. A realidade é formada, feito um arco-íris. É feito um espectro de cores. A realidade ela possui diversas
possibilidades de interpretação, diversas possibilidades de visão. A mente da gente é que gosta de escolher uma ou outra. E até o próprio arco-íris, simbolicamente falando, a gente sabe posteriormente que existem também raios dentro do arco-íris que a gente não consegue visualizar porque os nossos olhos não são capazes. Então existe, além daquele gradiente de cores que a gente consegue ver do arco-íris, existe também um gradiente invisível, que é o infravermelho, o raio ultravioleta, coisas que a gente não consegue assistir, ver naturalmente. Veja, voltando aqui para a questão, os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, ou seja, um dilema, um duelo, entre esses dois autores, Parmênides e Heráclito. E aí a resposta seria, vamos lá para as alternativas, letra A investigação de um pensamento sistemático, isso é a primeira oposição, não é? Preocupações do período mitológico também não. Discussões de base ontológica, e aí, minha gente, é a malicinha, olha só. Ontologia, marquem no textinho de vocês, onde vocês estiverem anotando, só para a gente encerrar a aula agora. Ontologia é um palavrão da filosofia que significa o estudo do ser, tá? Ontologia, estudo do ser. E aí você vai falar, que ser, professor? Sabe o verbo to be, que você passa 10 bilhões de anos no curso de inglês estudando o verbo to be? Pronto, é o que significa exatamente a palavra onto em grego. Onto significa o verbo ser, tá? Então, a ontologia em grego nada mais é do que estudar a origem do ser. E da mesma forma que a gente já refletiu numa aula específica, o verbo ser é um dos verbos mais importantes que se tem nas línguas. Eu desconheço alguma língua que não tenha o verbo ser, ou similar, de uso similar. Deve existir alguma língua que não tenha o verbo ser, mas aí não convém a reflexão agora, vai para a filosofia da linguagem, é outra coisa. Mas se não tem, tem algo com uma função similar. Como o português, por exemplo, que tem o verbo ser e estar. Que tem algumas línguas, como o inglês, que o verbo to be ele é o verbo ser e estar ao mesmo tempo. Então, quando você traduz aquela famosa frase de Shakespeare, né, ser ou não ser, eis a questão, em inglês fica to be or not to be, that's the question, né? Então fala to be or not to be poderia ser traduzido como ser ou não ser, ou estar ou não estar. Vai depender do contexto, né? Mas aí, continuando em grego, a palavra onto significa ser. Então vai gerar um estudo na filosofia muito complexo e longo para tentar entender qual é a essência desse ser. Qual é a essência deles. E Heráclito e Parmênides, eles são os primeiros filósofos a tentarem fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais sofisticada que os demais do tempo deles. Sem recorrer, por exemplo, a um elemento da natureza, como literalmente o fogo. Se bem que Heráclito recorre ao fogo, mas sem ser a água. Uma explicação ainda meio vaga. Mas no caso de Parmênides, ele vai usar a lógica. Aí por isso que ele vai dizer que o ser é imutável. E no caso de Heráclito, ele vai utilizar esse raciocínio da contradição. E ele vai dizer que o ser, ele é mutável. E a essência do ser, ou seja, algo que está dentro dele, é exatamente a mudança. É exatamente a contradição. Então, vamos pensar o ser como algo que está presente em tudo. Todos os lugares. Vamos chamar esse ser de elétron, ao invés de chamar de Deus. Chamar ele de elétron. Para o Parmênides, ele vai imaginar o ser como algo estável, parado. Já para Heráclito, ele vai imaginar como algo que está sempre em movimento, nunca está parado. Ou seja, a essência de todas as coisas, seja de Henrique Pinheiro, esse amontoado de átomos de carbono, e esse copo, que não necessariamente é feito de carbono, mas dentro dele possuem átomos. A essência é a mesma. Seria um movimento para Heráclito e do ponto de vista para Parmênides seria a imutabilidade do ser. Beleza, meu povo? Então a resposta correta dessa questão seria a letra C, a discussão com base ontológica. Tá bom? Vocês aprenderam um monte de palavrinha grega, né? Porque às vezes você em filosofia você precisa saber um monte de palavrinha grega. E falando isso parece até que eu sei falar grego, né? Mas sou só curioso.
e tenho vontade um dia de estudar grego para ver se vai que eu aprendo alguma coisa. Meu povo, muito obrigado por terem resistido, ficado aqui até o final da nossa resolução de questões. Mais uma vez, a gente não conseguiu terminar, mas eu vou passar para vocês outras questões durante a semana e a gente continua esse assunto. Beleza, meu povo? Alguma dúvida do que a gente conseguiu falar? Eu vou parar de gravar aqui. Se alguém tiver algum comentário por fazer,